Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo não aproveita um homem a mais durante boa parte do jogo, fica só no empate com o Racing, fica atrás na classificação, a gente vai falar sobre a projeção a partir de agora, mas o Gabigol fez história. Eu vou falar sobre tudo isso, vamos analisar o jogo, esse time do Sampaoli. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Um empate fora de casa nunca é desprezível dentro da Libertadores. O problema é que o Flamengo começou perdendo para o glorioso Alcas na estreia e isso dificulta um pouco a situação do rubro-negro, que obviamente tem todas as condições de se classificar, porque ainda está em segundo, né, na classificação, atrás do Racing, que realmente tinha 100%, venceu os dois primeiros jogos, agora empata, vai a 7, o Flamengo tem 4, o Alcas e o Nublense tem 3. E o Flamengo tem mais 3 partidas aí para confirmar a classificação, se não for o líder do grupo, que ainda é possível, pelo menos de classificar em segundo lugar. Muito cedo ainda. O que a gente tem que analisar é a projeção desse time sob comando do Sampaoli, que recém chegou, é verdade, mas que sempre gera uma expectativa muito grande, até pelo elenco que tem. Bom, vamos lá. O Racing de Fernando Gago, de Paulo Guerreiro, que foi titular inclusive, estava reclamando da reserva, mas jogou pelo menos o primeiro tempo. Foi sacado no intervalo, mas também muito por conta das circunstâncias da partida. O Racing perde um jogador, o Rauch, atacante, a 26 minutos do primeiro tempo, por 2 faltas em sequência para cartão amarelo. É um jogo muito disputado, muito físico, né? E o árbitro venezuelano, o Valenzuela, foi muito bem, eu acho, na condução do jogo, no aspecto disciplinar, usou o mesmo critério em várias jogadas parecidas, o que é raro a gente ver em jogos da Libertadores. Então, o Rauch acabou expulso ali e favoreceu bastante, ou pelo menos permitia com que o Flamengo tivesse mais possibilidades de arrancar uma vitória, de conseguir voltar com um resultado positivo. E aquela coisa, quando você perde um jogo dentro da Libertadores, seja dentro ou fora de casa, se você belisca 3 pontos fora, isso te dá uma vantagem enorme se você conseguir confirmar dentro dos teus domínios. Essa é a tônica, né? É a lógica dentro dessa fase de grupos que é muito traiçoeira, né? Se você perde ponto aqui e ali, pode fazer falta lá na frente, e aí eu não falo nem em termos de primeiro lugar do grupo que te dá vantagem no mata-mata, falo em termos de classificação mesmo. Mas ainda tem perspectivas boas nesse aspecto para o Flamengo. O Jorge Sampaoli tinha uma expectativa também se ele adotaria um sistema com 3 zagueiros, linha de 4 e tudo mais. E aí ele formou uma dupla de zaga ali com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, com o Ayrton Lucas na esquerda e o Wesley, garoto Wesley, na direita. Até porque, né, laterais direitos têm sido raridade nesse elenco com as lesões aí do Varela e do Mateuzinho. O Pulgar, Eric Pulgar, chileno, foi a novidade, abrindo o meio-campo, alinhado com o Thiago Maia. Arturo Vidal, que tem sido titular, tem a confiança do Sampaoli desde a seleção chilena, mais um pouco pela esquerda, e o Everton Ribeiro, titular também com o Sampaoli mais pela direita, com o ataque formado por Pedro e Gabigol. Bom, um time que até começou equilibrando um pouco as ações, né? A gente via que o Racing estava em busca de alguma coisa positiva para manter esse 100%, mas realmente com 26 minutos muda completamente o cenário do jogo. O que acontece? A partir dali, o Flamengo, pelo menos dentro de campo, dentro da postura da equipe, se coloca todo no campo adversário buscando o seu gol. E ali criou algumas oportunidades. O Gabigol perde um gol incrível. Acho até que ele estava impedido, o VAR provavelmente ia entrar em ação se ele marcasse o gol, mas a bola vem na perna direita dele, ele tenta tirar do goleiro e ele está embaixo da trave, numa boa assistência que seria, né, do Pulgar, que fez um jogo interessante. Na abertura de meio campo ali, foi a novidade do time e eu acho até que ele foi muito bem. O Vidal é muito distante daquele jogador que a gente já viu de Europa, de seleção de Chile, mas é um cara inteligente e tudo mais para jogar. A questão é, o que me preocupa nesse Flamengo, eu vou falar para vocês, é muito distante da intensidade que esse time já apresentou. E eu imagino o quanto deve ser difícil para o torcedor do Flamengo perceber que aquele time de 2019 não existe mais. Porque aquele time era mágico, né? Pelos movimentos, pela mecânica, pela intensidade, pela forma como atropelava os adversários. Mesmo que alguns jogadores sejam mantidos, não é a mesma coisa. E aí o Flamengo está tendo dificuldades exatamente porque talvez a expectativa não consiga confirmar com a realidade. Mesmo o time do Dorival Júnior, tanto que, né, a diretoria não quis permanecer com ele, que mesmo com resultados, sempre fica residindo no passado, né? Aquela ideia de que o time pode jogar mais, pode empurrar mais o adversário, e o futebol nem sempre é assim.
O Racing é um time muito organizado, que mesmo com um jogador a menos, conseguiu se defender e suportar a pressão. É claro que aí tem o gol do Gabigol, um gol histórico, um gol incrível, numa jogada ensaiada, numa cobrança de falta do Pulgar, que ele faz que vai jogar na área, recua e a movimentação do Gabigol foi perfeita, né? Porque ele tá dentro da área, junto com os zagueiros, ele sai, preenche um espaço vazio, e consegue finalizar, a bola até sobe um pouquinho do pé, né? Parece que bate um pouco meio na canela, mas é maravilhoso, porque ele chuta com a força e a precisão necessárias para que o Arias não consiga alcançar a bola, ela vai no ângulo e o Gabigol faz o gol ali que dava uma tranquilidade maior ao Flamengo. E aí, pô, você tem um jogador a mais, você abre o placar, mesmo fora de casa, grandes chances de você conquistar o resultado. Gabigol chega a 30 gols na Libertadores, é o maior artilheiro brasileiro na história da competição, superou o Luizão. Luizão de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio. É um grande jogador, né, que inclusive fez um post nas suas redes sociais cumprimentando o Gabigol por ter o ultrapassado. O Gabigol ali faz o gol e quebra um jejum, né, de várias partidas sem marcar, com a bola rolando especialmente, né? Ele estava fazendo alguns de pênalti, com a bola rolando acho que desde fevereiro. E ali, bom, cenário perfeito. Vai para o intervalo, só que aí o Fernando Gago faz algumas mexidas. Ele tira o Paulo Guerreiro, mas aí troca só um atacante por outro, né, entre o Reniero, e ele tira o Aníbal, que é um volante, e coloca o Jonathan Galvão, que é um lateral zagueiro. Bom, ali o Racing se fecha, obviamente, né, fica mais resguardado e o Flamengo deveria ter tido uma postura muito mais agressiva no começo do segundo tempo. Não é o que acontece. Não é o que acontece. O Flamengo fica trocando passes, fica tentando buscar espaços e não consegue agredir suficientemente o gol do goleiro Arias. O Racing começou a perceber que o bicho não era tão grande e que poderia buscar o empate para pelo menos conquistar um pontinho e segurar, já que estava com um homem a menos. Só que aí, a 25 minutos, o Wesley, lateral de 19 anos, que tem feito bons jogos, que tem aproveitado a oportunidade, dá uma entrada dura. Primeiro uma com o cotovelo e a outra por baixo e ele acaba tomando o segundo cartão amarelo 25 minutos do segundo tempo. Aí o Racing pensou o seguinte, bom, agora é nós. O que o Sampaoli fez? Deslocou o Fabrício Bruno para a lateral direita e baixou o Pulgar para zagueiro. Depois ele fez outras trocas e aí por 15 minutos o torcedor rubro-negro teve de volta o seu quarteto mágico, porque ele colocou o Arrascaeta e o Bruno Henrique no jogo. O Arrasca, a gente sabe a importância que ele tem, o Bruno Henrique está voltando de um longo tempo parado, mas, poxa, eu imagino que o torcedor pensou quando ele viu Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol no ataque. Mas ali, naquele momento, né, quando ele coloca esses dois jogadores, eram 19 minutos do segundo tempo, 25 minutos fica 10-10 e aí a coisa complica um pouco mais. E logo em seguida ele já tira o Everton Ribeiro para botar o Cebolinha, 36 minutos. Então foram 15 minutos que o torcedor teve o seu quarteto. E o Cebolinha ficou aberto lá pelo lado esquerdo, onde ele costuma jogar. E aí o problema é que nessa falta do Wesley, do segundo cartão amarelo, em que ele é expulso, o Oroz cobra uma falta no ângulo que o Santos nem se mexeu. E ali o Racing já empata o jogo. E volta para a partida, né? Depois, o Fabrício Bruno erra um recuo de bola e quase entrega o ouro. O cara acerta a trave do Santos. E ali o Racing poderia muito bem ter virado a partida. O fato é que o Flamengo não criou o suficiente para vencer. Mesmo quando estava com um jogador a mais. Poderia ter tido melhor sorte? Poderia, mas não construiu para isso. E eu acho que esse é o grande detalhe. Onde esse Flamengo pode chegar? Que atuação esse Flamengo, mesmo com um jogador a mais durante, sei lá, 40 minutos, né, contando um pouco mais até o final do primeiro tempo, com os 25 minutos do segundo tempo, poderia fazer? Como o Flamengo poderia ter aproveitado essa superioridade numérica para construir o resultado? Não conseguiu segurar nem o 1-0 que já tinha se estabelecido no placar. Claro que tem jogadores que estão lesionados, claro que o Arrascaeta não está na sua melhor forma, o Bruno Henrique está para voltar, né, está voltando, enfim, aos pouquinhos. Claro que a gente tem muito a esperar desse Flamengo. Mas é um Flamengo que se modificou nos últimos anos, que tem um treinador novo que está chegando e que já mudou esquemas táticos, porque ele faz isso, né, constantemente, também troca muitos jogadores quando ele não está satisfeito,
Então eu tô com dificuldades para entender que Flamengo a gente vai acompanhar o resto da temporada. Pelo elenco, pela capacidade, até pelo treinador, é um Flamengo que tem condições de ir longe, mas precisa aproveitar melhor essas oportunidades. Em termos de classificação, eu não me preocuparia. O que eu me preocupo é de que forma esse Flamengo vai chegar numa oitavas de final, vai avançar numa Copa do Brasil, será? Vai pegar o Fluminense, que é um time hoje muito mais bem ajustado. Curioso a gente falar isso, mas é verdade. Hoje na relação com o Fluminense, eu até palpitei 50-50, né? Porque, enfim, provavelmente farão 2 grandes jogos, mas hoje o Fluminense leva uma vantagem sim por estar muito bem mais ajustado do que o Flamengo, que mudou o comando técnico aí tantas vezes nos últimos tempos, enfim. E aí, o que vocês acharam do rubro-negro? Ah, tem mais um dado aí, ó. O Flamengo é o time da Série A que mais sofreu gols em 2023. 35 bolas na rede. Para vocês terem uma ideia, o Bahia sofreu 32 e o América Mineiro, que tomou 9 gols nas 3 primeiras rodadas do Brasileiro, tem 27. O Flamengo já tomou 35. É mais uma coisa a ser corrigida pelo Sampaoli. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!